Aristides, o jovem Felipe vai trazer a palavra hoje. Vamos orar por ele. Pai, aqui está o teu filho. Usa ele, Senhor, com poder e autoridade. Derrama sobre ele do teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade a Deus, também ao pastor e à pastora, pela confiança. As horas elas já se passaram, mas eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Uma palavra muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo, amém? Ezequiel, número 37, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão vir ver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que fareis entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. No versículo 11 diz: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e desapareceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque ela retrata a situação que Israel estava passando naquele momento. Por exemplo, Israel chegou um momento em que ela passou por uma situação de muita luta, onde eles estavam sem esperança, porque assim, eles estavam passando por um momento terrível, onde eles foram levados cativos para a Babilônia. Então assim, Deus ele nunca quis levar Israel cativo, porque Deus ele não se alegra em sofrimento alheio. Deus ele não se alegra em ver o sofrimento do seu povo, o sofrimento do seu filho. Mas pelo outro lado da moeda nos mostra que Deus ele usa o sofrimento para nos ensinar lições, para nos mostrar que Ele está conosco, e para nos mostrar que mesmo a gente sofrendo, Ele não nos abandona. Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém 3 vezes. Jerusalém ela foi invadida por ele 3 vezes. Uma por volta de 605 a.C., outra por volta de 597 e outra também em 586. Cada uma dessas invasões ele tinha um propósito, porque ele era extremamente estrategista, ou seja, ele não fazia nada sem antes pensar. Na primeira, o que acontece? Ele leva cativo os príncipes, as pessoas do mais alto escalão da cidade, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A segunda, ela foi um pouco mais devastadora, porque ele saía e levava consigo pouco mais de 10 mil pessoas, ou seja, ele levou mais gente, ele não levou só o príncipe. E nessa vez ele levou pessoas de linhagem sacerdotal, músicos, levitas. Mas na terceira vez, essa foi sim a mais devastadora, porque ele sai da cidade, mas ele não leva ninguém. Mas muito pelo contrário, ele ateia fogo nas 12 portas da cidade. Ele destrói completamente os muros da cidade, deixando Israel totalmente amíngua, deixando Israel totalmente desprotegida. Porque depois dessa invasão eles perderam 3 grandes coisas que Deus tinha dado para eles por causa de uma coisa: da desobediência. E é isso que eu quero começar dizendo a você, e eu quero que você entenda. Por causa da nossa desobediência, nós muitas vezes perdemos coisas que Deus nos dá. Ou seja, eles perderam 3 grandes coisas. Primeiro, eles perderam a proteção, porque os muros eles foram derrubados. Ou seja, com os muros derrubados, qualquer pessoa podia ver o que estava acontecendo em Israel. Quem estava aqui podia ver quem estava ali, e quem estava ali podia ver o que estava acontecendo aqui. Ou seja, quem quisesse invadir, podia invadir. Mas também eles perderam a adoração, porque o imponente templo, o glorioso templo de Salomão, ele caiu. Não sobrou nada.
O templo que o rei Davi tinha juntado muito tempo ouro, prata, para que Salomão construísse aquele templo, agora tinha caído, tinha sido destruído. É tanto que mais à frente a Bíblia fala que ele ia ser reconstruído. E tanto que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Mas eles também perderam a presença do Senhor. A partir desse momento, a Arca da Aliança ela foi roubada. A Arca da Aliança, um sinal, a principal simbologia da presença de Deus, tinha sido levada. E não foi mais vista. Ou seja, simplesmente a partir desse ponto ela desapareceu. Não foi mais vista. Mas assim, Nabucodonosor ele invadiu a cidade. E quando o salmista ele vai relatar, dizer o que aconteceu, ele relata que haviam rios, mas não rios normais, rios de sangue. Ou seja, por causa da desobediência, a destruição ela foi tão grande, mas tão grande, que haviam rios, mas eram rios de sangue. A cidade ela cheirava mal. Jeremias ele descreve: caiu a coroa de nossa cabeça, e ai de nós porque pecamos. Volte, ó Israel, volte à presença do Senhor teu Deus, ponha sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Ou seja, Israel nesse momento eles estavam sem saber o que fazer, porque eles tinham perdido tudo. Tinham perdido a proteção, a presença de Deus, e tinham perdido, além de tudo, a esperança. Eles estavam desacreditados. É tanto que enquanto uma parte sofria em Jerusalém, mais de 10.000 pessoas sofriam na Babilônia. Mais de 10.000 pessoas, elas estavam lá na Babilônia, mas sofrendo. A Bíblia, como eu disse a você, foram levados sacerdotes, levitas, músicos, porteiros e familiares das pessoas do alto escalão. Mas a dor e o sofrimento era tão grande que, sabe aquelas pessoas, os levitas, eles foram a vida toda treinados para adorar o Senhor. Eles cresceram sendo ensinados que o certo a se fazer era o quê? Adorar o Senhor. Mas olha o que a Bíblia diz no Salmo 137. Que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram queriam que alegrássemos, dizendo: cantai um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Ou seja, pessoas acostumadas a orar, pessoas acostumadas a cantar e a se alegrar na presença de Deus, por causa da situação que eles estavam, não estavam mais conseguindo fazer isso. E é isso que o pecado faz com a gente, é isso que o vale faz com a gente, ele nos paralisa. É isso que o vale ele faz. Ele tampa a nossa boca. Mesmo a gente tendo todos os instrumentos para cantar, muitas vezes nós ficamos parados, sem saber o que fazer. E é isso que eu quero que você entenda. Porque muitas vezes a desobediência ela nos afasta do Senhor. Faz com que a gente perda nossas esperanças, perda a nossa força. Nesse momento Israel ela estava entregue, vulnerável, sem saber o que fazer. E uma prova disso, sabe o que é? É uma coisa muito interessante, porque diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Isso na Bíblia tem um significado muito interessante, sabe por quê? Porque todas as vezes que na Bíblia fala nos assentamos e choramos, ou nos assentamos, não é porque a pessoa ela estava realmente sentada, mas é porque ela estava paralisada. Se você for ver bem, o que é que acontece? Não é apenas físico, mas é algo espiritual. Porque no momento que aquelas pessoas elas se assentavam, elas estavam dizendo para elas mesmas: eu não consigo mais, eu não posso mais, eu vou parar, eu vou desistir. É tanto que, por exemplo, o filho pródigo, ele estava naquela cidade onde ele estava, longe do seu pai, ele estava paralisado. Mas sabe como foi que a situação dele mudou? Quando ao invés de ele se assentar, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, quando nos assentamos é porque estamos paralisados. Mas a nossa situação ela só vai mudar quando nós entendermos uma coisa: eu não posso, eu não consigo, mas se eu me levantar e for para o meu pai, aí sim a minha situação vai mudar. Porque é o Senhor quem pode mudar a nossa situação. É o Senhor quem pode reverter o nosso cativeiro. Ou seja, Elias, ele correu para o deserto. Ele se sentou embaixo de um pé de zimbro. Mas Deus deu o recado: levanta e come. Por quê? Porque muito grande será a sua caminhada. Ou seja, Elias, ele quis se assentar, ele quis desistir. Mas sabe o que o Senhor fez? Não, você não pode desistir. Porque o que eu tenho para você, é grande. O que eu tenho preparado para você nesse dia de hoje é muito mais do que você pensa, do que você imagina. Sabe aquilo que você pensou que é bom para você? Deus ele tem muito mais. Ou seja, não se permita ficar paralisado nesse deserto, nesse vale, porque o Senhor ele tem coisas novas para mim. Ele tem coisas novas para você, e além de tudo, ele não vai nos deixar ficar enganados.
quando a gente quiser desistir, nós devemos se lembrar de uma coisa: o Senhor, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Isaías 60 diz: levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ou seja, quando nós nos levantamos, aí a gente consegue ver o Senhor trabalhando em nossas vidas. Aí a gente consegue ver o Senhor operando. Aí a gente consegue ver o Senhor trabalhando. Salmo 20 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Muitas pessoas, elas pensam que essa luta, esse vale, esse deserto vai servir para nos matar, mas não. Vai servir para que a gente se levante. Vai servir para que, se a gente tiver confiança em Deus, a gente possa sair dessa situação mais forte. A gente possa entender o propósito e o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Em Miqueias 7 fala o seguinte: não te alegre, ó inimiga minha, ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei. Muitas pessoas, elas pensam que só porque a gente está parado hoje, caído hoje, nós vamos continuar nessa situação. Só porque nós estamos fracos, a gente vai continuar fraco, mas não. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Atos 3 diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, nós temos que entender uma coisa: quando Deus mandar a gente se levantar, quando Deus mandar a gente ficar de pé, nós temos que ficar de pé. Nós temos que se levantar, porque ainda que a gente não tenha nada agora, se o Senhor Ele nos chamou, se o Senhor Ele mandou a gente se levantar e a gente fazer a obra, é porque Ele está cuidando de tudo. É porque Ele está dando a provisão. E é porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Assuma a sua posição. Porque Deus Ele não lhe chamou para ficar sentado, não lhe chamou para ficar paralisado. Mas Deus Ele lhe chamou para se levantar. Deus Ele lhe chamou para fazer diferença. Igual aqueles paralíticos. Os paralíticos, eles estavam desacreditados, mas Deus chamou eles para fazer a diferença. Tome a sua posição, porque o Senhor não quer lhe ver parado. O Senhor não quer lhe ver triste e cabisbaixo, mas o Senhor quer lhe ver de pé, para que a glória dele resplandeça em sua vida. A sua casa pode ter caído, pode estar tudo destruído, mas ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Jó, ele, no pior momento da sua vida, ele disse que à beira das águas, à beira do rio, ainda havia esperança para a água para a árvore que se havia cortado. Sabe por quê? Porque nós podemos hoje estar tristes, cabisbaixo, fraco, podem ter matado a nossa fé, mas se a gente se apegar com o Senhor, Ele pode transformar a nossa vida, Ele pode nos mudar, Ele pode fazer diferente. E sabe o que é que eu quero que você entenda? Que Deus Ele não fica sentado para um crente que se permanece de pé. Você pode hoje achar que Deus não está vendo a sua situação, mas se levante. Porque a partir do momento que você se levanta, Deus Ele se levanta por você. A partir do momento que você toma uma posição, Deus Ele se levanta e mostra que está contigo. Nós podemos achar que a nossa luta, a nossa atual situação vai definir quem nós somos, mas não. A vida ela é uma roda gigante e a gente tem que entender uma coisa: hoje nós estamos embaixo, mas se nós crermos e confiarmos no Senhor, amanhã nós vamos estar em cima. Amanhã o Senhor pode mudar a nossa situação, assim como Ele mudou a situação de Israel. Então assim, a Bíblia diz o quê? No Salmo 126: nos assentamos e choramos. Ou seja, eles choraram, mas eles choraram sentados. Aquele povo deixou que o choro paralisasse a eles. Mas a Bíblia fala no Salmo 137 o seguinte: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará colhendo com alegria. Então assim, a pessoa ela está chorando, mas mesmo chorando, se você continuar plantando, uma hora você vai colher. Uma hora você vai voltar, mas não vai voltar chorando, vai voltar alegre, vai voltar colhendo com alegria. Porque chorar, todo mundo pode chorar. Eu choro, você chora, mas uma coisa que nós não podemos é parar. Você pode sim estar chorando hoje, mas continue plantando, mas continue buscando ao Senhor, porque uma hora você vai plantar e vai plantar rindo, se alegrando na presença do Senhor. O capítulo 2 de Ezequiel fala o seguinte: ouvi uma voz falando comigo, e esta voz me dizia: se ponha de pé, e eu falarei contigo. E o Espírito do Senhor se apoderou de mim e me pôs de pé para ouvir o que ele falava. Ou seja,
Deus ele levanta Ezequiel no capítulo 2. Aí passam o capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas no capítulo 8, Ezequiel novamente estava sentado. Ezequiel novamente estava sentado junto com os anciões de Israel fracos. Até que ele vê uma mão aparecer no céu. E sabe o que é que essa mão faz? Junto com essa mão ele vê um ser resplandecente, um ser brilhante, um ser de glória. Ele se aproximou dele, colocou a mão no cabelo dele, puxou e colocou ele de pé. Sabe por quê? Porque Deus ele já mandou a gente ficar de pé. Deus ele já mandou a gente tomar a posição. Mas se a gente voltar a ficar triste, voltar a nos assentar, uma hora ele vai nos puxar pelo cabelo. Assim como ele fez com Ezequiel, porque ele queria Ezequiel de pé. Ele queria Ezequiel de pé. Ele queria que Ezequiel tomasse a posição dele de profeta. Sabe por quê? Porque Deus ele quando quer levantar uma nação, Deus ele levanta primeiro um profeta. Quando Deus ele quer levantar primeiro uma casa, ele levanta primeiro uma coluna. Deus ele primeiro levanta o alicerce. Ou seja, Ezequiel, Deus mandou ele ficar de pé, mas ele se assentou novamente. A situação, claro, era ruim, mas quando Deus nos manda ficar de pé, nós devemos ficar de pé. Então Deus faz o quê? Pega, toma ele pelo cabelo e bota ele de pé. E a partir disso, Deus começa a dar visões extraordinárias a ele. Uma delas, 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito. Em algumas traduções o espírito é maiúsculo, em outras o espírito é minúsculo. Mas não importa. O espírito maiúsculo ele significa o espírito de Deus, e o espírito minúsculo o espírito humano. Mas isso não importa agora, sabe por quê? Porque uma coisa eu sei, ele não estava na carne. Para Deus nos dar visões, para Deus nos dar revelações, para Deus mostrar o que ele quer conosco, nós não podemos ficar na carne. Nós temos que tomar a nossa posição, mas além de tudo, ficar no Espírito de Deus. Ficar em constante intimidade, no relacionamento com o Senhor. Com o Senhor. Aí, uma coisa interessante é o seguinte. Ele precisava estar em Espírito, porque o homem natural, ele não consegue discernir o que é do Espírito e o que é da carne. Porque só quem é espiritual entende o que é do Espírito. Mas nós temos que entender uma coisa. Quem é do Espírito nem aqui está. Por quê? Porque está conectado com os céus. Quem é do Espírito não se importa com o que é da carne, não se importa com o que os outros vão falar, porque está conectado com os céus. Uma coisa interessante é o seguinte, o apóstolo Paulo ele nos compara a um templo. O templo que ele usa com base é o templo de Salomão. O templo de Salomão ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar dos santos e o santo dos santos. Se você é um templo, você também tem 3 divisões: o corpo, a alma e o espírito. O corpo a gente chega no átrio. Com a alma a gente chega no santo. Mas somente com o espírito é que a gente consegue chegar no santo dos santos. A gente tem que entender uma coisa. Jesus ele disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se a gente deixar tudo isso aqui de lado e começar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, aí sim nós iremos estar fazendo a vontade do Pai. É difícil, com certeza, mas também é prazeroso e vai trazer recompensas. É isso que eu quero que você entenda. O nosso endereço não é nesse vale. O nosso endereço, assim como o de Ezequiel, não era nesse vale. Mas se Deus levou ele para lá, é porque primeiro ele tinha que fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Talvez você esteja passando por esse vale hoje, não porque você vai ficar aí, mas porque nesse vale, Deus ele tem um plano e um propósito com você. E como nós vamos saber qual é o propósito de Deus conosco? A partir do momento que a gente se dispor a entrar nesse vale e ouvir a voz de Deus. A partir do momento que a gente entrar no vale e quiser entender que aquilo que Deus tem pra gente é muito maior. Porque talvez Ezequiel pensasse: o que é que eu estou fazendo aqui? Com um bocado de ossos. Mas enquanto a gente vê osso, Deus ele vê um grande exército. Sabe aquela situação na sua vida onde você vê que nada vai dar certo? Onde você vê que está tudo dando errado? O seu marido dando trabalho, sua família despedaçada. Mas enquanto você vê um marido que dá trabalho, uma esposa que dá trabalho, Deus ele vê algo diferente. Deus ele vê um profeta, uma profeta. Enquanto Ezequiel ele via ossos secos, Deus ele já via um grande exército. Por quê? Porque Deus ele projeta uma coisa. O homem ele pode ver uma coisa, mas enquanto o homem vê aqui, Deus já está vendo lá na frente. Entenda uma coisa nesse dia de hoje. Enquanto eu e você estamos vendo embaixo do nosso nariz, Deus ele já está vendo lá na frente. Deus ele já sabe o que vai acontecer, mesmo antes da gente entrar nessa situação.
Deus ele já sabia o que ele ia fazer, como ia ser feito e o que ia resultar. Ou seja, o agir de Deus é maravilhoso, porque enquanto a gente acha que vai ser de um jeito, Deus mostra que vai ser de outro, e de outro muito melhor. Vai ser de um jeito muito mais maravilhoso. Agora só um detalhe. Se você quiser guardar alguma coisa dessa pregação, guarde isso aqui. Porque diz assim: me fez andar ao redor deles, dos ossos. Ezequiel, ele andou no vale ao redor dos ossos. Olha que coisa interessante. Aqui tem um osso, ele andava ao redor, ele se desviava. O osso estava aqui, ele passava por aqui. Sabe por quê? Porque Deus ele nos colocou no vale, nos colocou perto de pessoas machucadas. Mas não é para a gente pisar em cima, é para a gente curar. Sabe por que nós estamos aqui? É para ser usados como ferramentas na mão do Senhor. Não para pisar, não para maltratar, mas para curar. Porque nós somos levantados não para mostrar que somos melhores, mas para ser usados para melhorar a vida de outras pessoas. Para sermos usados como objetos de cura. Nós não devemos pisar naquilo que está caído. Porque a Bíblia diz o quê? Aquilo que você fizer a um desses meus pequeninos está fazendo a mim. Ou seja, ele estava no vale, ele via um osso, ele se desviava, ele passava de lado, ele não pisava. Por quê? Porque era osso, mas um dia ia ser exército. Era osso. Deus ele tinha levantado Ezequiel, mas foi para curar. E Deus talvez esteja levantando você hoje para ser usado como cura. Eu não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que se nós estamos aqui hoje é porque Deus ele tem um propósito muito maravilhoso com a gente. Cada um do que chegou aqui não chegou em vão. Sabe a prova, sabe a batalha, ela vai acontecer. O povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. Eles deveriam passar cerca de 11 dias, se fosse no caminho normal. Mas por causa do pecado, mas por causa da murmuração, eles ficaram lá 40 anos rodando em círculos. Rodando em círculos, sabe por quê? Por causa do pecado. Nós temos que entender uma coisa: Deus ele tem um propósito em nossa vida. E nós temos que entender o seguinte: pode durar o tempo que for. Se nós permanecermos fiéis, esse propósito ele vai se cumprir. Se nós ficarmos na posição, na presença, o propósito ele vai se cumprir. Porque o povo ele passou 40 anos no deserto, mas eles continuaram sim na presença do Senhor. Eles algumas horas saíam, mas eles sempre tinham alguém intercedendo por eles. Sempre tinha alguém orando por eles, e eles continuavam lá. E uma hora a promessa chegou. E é isso que eu quero que você entenda. A sua promessa, o seu vale, ele é passageiro. Não tem vale que dure para sempre. Tudo é passageiro, incluindo o seu vale. Ou seja, se Deus ele lhe trouxe aqui, é porque Ele quer que você profetize. É porque Ele quer que você profetize e mostre que esses ossos um dia vão ser exércitos. É porque Ele quer que você profetize dizendo que sua situação vai melhorar. A situação da sua casa vai melhorar. Deus ele vai virar seu cativeiro. Ele quer que você entenda uma coisa: o que é vale hoje, amanhã pode ser bonança. Aquilo que você vê hoje como sem jeito, para Deus tem um jeito. E para terminar, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia fala o seguinte: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram. Talvez enquanto você vem para a igreja, você vê as coisas piorando. Você vê a situação ela ficando mais difícil. Vê as coisas ficando sem jeito. Você pode até pensar: meu Deus, eu estou vindo, eu estou orando, eu estou fazendo tudo certo, e as coisas só estão piorando. Não se preocupe, é o trabalhar de Deus. Porque enquanto ouvia um rebuliço aqui, os ossos eles se juntavam. Sabe por quê? Porque mesmo que as coisas estejam bagunçadas agora, Deus ele está preparando tudo para que no final você veja como o agir dele é maravilhoso. Para terminar, diz assim: e eis que eu vi os ossos se juntando, e cada osso ao seu osso. E olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele, e não havia neles espírito. Mas vamos lá. Quando o senhor olhar para a senhora, pastora Jassanete, o que é que eu vou conseguir ver? Somente a sua pele. Mas Deus é diferente. Porque quando Deus, por exemplo, se eu fosse trabalhar em mim mesmo, eu começaria de fora para dentro. Mas Deus não. Deus, quando Ele quer trabalhar em nossas vidas, Ele começa de dentro para fora. Porque primeiro os ossos se juntaram, depois os nervos, a carne e finalmente o espírito. Então entenda uma coisa: pode estar demorando,
Mas no final você vai ver que o trabalhar de Deus em nossas vidas, ele foi mais que necessário, porque foi mais que necessário que o povo passasse por aquele vale, que o povo passasse por aquela provação, para no final eles saírem dali transformados e mudados. E é isso que eu quero que você entenda. O vale, ele vai passar, mas o aprendizado que a gente conseguiu nesse vale, eles vão ficar e vão nos mostrar que aquilo serviu para que a gente aumentasse a nossa fé e nos tornasse a pessoa que nós somos hoje. Amém? É isso que eu quero que você entenda, que o vale, ele é necessário, mas nós vamos passar por esse vale e vamos passar glorificando e profetizando. Amém? Fique com Deus. Tchau. Paz do Senhor.